Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas do 10º período de Direito da FACISA, Autarquia Educacional do Araripe, né? Estamos juntos, né? Falei que a nossa aula anterior teria sido a nossa última aula mesmo, né? Aqui eu vou resolver algumas questões, né? Algum compilado de questões, falar dessa maneira, né? Então, nesse intuito aí da gente revisar. Aproveitem hoje, amanhã e depois de amanhã para isso. Vejam a aula até o fim, vejam os vídeos até o fim. O vídeo de sexologia forense, ali no meio dele tem duas questões. O vídeo de psicopatologia forense, no meio dele tem 3 questões. E aqui só aparecerão questões, né? Então, vamos lá projetar logo. Acho que eu vou pegar a lista de exercícios da segunda prova, porque nesse semestre eu não consegui ver tanatologia forense para a segunda prova. Logo, na verdade, vai cair agora na terceira prova, a tanatologia, né? Lembra os conteúdos que eu falei para vocês, né? Tanatologia forense, sexologia forense e psicopatologia forense são os nossos conteúdos para a nossa terceira avaliação. Então vamos para a sexta questão aqui, né? Para a gente dar uma lida nela e tentar resolvê-la, né? Os fenômenos cadavéricos obedecem a padrões sequenciais mais ou menos constantes, a depender das circunstâncias ambientais. Beleza, beleza. A respeito dos fenômenos cadavéricos naturais e artificiais e do significado desses fenômenos, assinale a opção correta. Letra A. A rigidez muscular só ocorrerá se o indivíduo tiver sido submetido a algum tipo de esforço físico nos momentos prévios à sua morte. Falso. Sempre ocorrerá, né? Sempre ocorrerá. A todos aqueles prazos que a gente viu na aula, né? Tantas horas para atingir a rigidez muscular completa, depois o inverso, o estado gasoso. Relembre, veja aquele vídeo sobre tanatologia. Letra B, a ocorrência da mancha verde abdominal, que é a hipóstase, né? Os livores, né? Chamado de livor, né? Hipóstase, é importantíssima para o esclarecimento da causa da morte, uma vez que ela costuma decorrer do contato entre o corpo do indivíduo e a substância com a referida coloração. Falso. Nada a ver. Sempre vai aparecer. É um fenômeno cadavérico. Não tem, assim, não nos ajuda a esclarecimento da causa-morte, nos ajuda na cronologia, né? Na cronotanatognose, mas não para o que está decorrido aqui na letra B. O fenômeno da dilatação dos orifícios naturais e esfíncteres, que ocorre em cadáveres em putrefação, que é verdade que a gente viu isso, né, na nossa aula, pode ser confundido com lesões provocadas por abuso sexual. Vamos deixar guardada aqui para a gente ler as outras questões. Em ambientes frios, é esperado que a temperatura corporal de um cadáver se mantenha próxima à do momento do óbito, mesmo após passadas várias horas da morte. Não. É esperado que a temperatura do cadáver chegue à temperatura ambiente, óbvio, com aquela proporção, né, de a cada meio grau a cada hora, né, ou 1 grau, dependendo do local, né? Em ambiente frio, a gente diz que a temperatura vai decaindo meio grau a cada hora até 3 horas. Depois de 3 horas, a gente pode dizer que cai 1 grau a cada hora após 3 horas, né? É a cronotanatognose. Então, aí é falso. Letra E. A temperatura ambiente, bem como a colocação do cadáver em geladeiras ou em câmaras frigoríficas, não interfere nos fenômenos cadavéricos. Falso, interfere. Porque haverá uma aceleração ou uma desaceleração dos fenômenos. A todos os fenômenos podem ocorrer, não necessariamente também. A gente viu isso na aula de tanatologia. Então, a resposta
correta é a letra C. Resposta correta, letra C. Vamos para a questão 7 aqui, né? São considerados sinais abióticos transformativos. Vocês lembram de sinais abióticos transformativos? Vão lá na aula de tanatologia, dê uma pausa aqui. Vão lá na aula de tanatologia e daqui a pouco vocês voltam, beleza? E aí, já voltaram? Então, quais são considerados os sinais abióticos transformativos? Letra A. A maceração e a mumificação. Então, resposta à letra A. Beleza? Beleza, tá de boa, né? Tá tranquilo, tá favorável. Vocês estão conseguindo fazer tudo de forma tranquila, então não tem erro aí. Questão 12. Assinale, cadê ela aqui? Assinale a opção em que todos os sintomas apresentados correspondem a sinais tanatológicos abióticos, né? No caso, imediatos. A gente tem algumas questõezinhas aqui para a gente se ligar. Ó. Saponificação não é um sinal imediato aqui, né? Se a gente for pegar aqui, né? Cadê? Rigidez cadavérica, imobilidade, desidratação, né? A rigidez, ela é imediata? Não, ela não é imediata. Haverá rigidez, é uma das fases dos fenômenos cadavéricos, não é imediato. A desidratação, ela já é um pouco imediata, né? Relaxamento muscular, parada cardíaca, resfriamento do corpo, autólise e insensibilidade. Resfriamento do corpo imediatamente, não. É a cronotonatognose, né? Aquele tempo de queda aí da temperatura. Perda da consciência, imobilidade, maceração e livores. Também não é imediato, aparece, né? Rigor mortis, algor mortis, livor mortis, né? Essas questões que a gente já sabe. Então, a resposta certa é a letra C. Perda da consciência, imobilidade, ausência de pulso, parada respiratória e insensibilidade. Resposta certa, letra C. Resposta certa, letra C. E vamos lá para a questão 23, né? É uma questão que eu cobrei na prova passada, mas eu não cobrei a 23. Vamos ler, né? Para a gente entender. Que era a questão da 22 a 24. Tanto que eu cobrei a 24 também numa das questõezinhas lá, né? Explica a importância do relato das escoriações nos braços e nas mãos para a determinação da dinâmica do evento que levou à morte da vítima. Então, vamos lá, né? Um cadáver, ele é encontrado em um matagal a uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Beleza, temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Com a ferida pérfuro-incisa, região peitoral. Com respingo de sangue nas vestes, principalmente na camisa, né? A camisa está rasgada nas costas e na região peitoral. Escoriações úmidas nos braços, mãos e dorso, a maior com 5 centímetros. No exame necroscópico, foram constatados os seguintes dados. Aquela questão, ó, temperatura retal de 33 graus e meio, rigidez percebida nos músculos das mãos, pés, região mentoniana, né, e nuca. Não foi observado nenhum fenômeno cadavérico transformativo, ou seja, a putrefação. Vamos para 23, que é a cronotanatognose. O perito, em face dos dados do exame necroscópico, pode estimar o tempo de morte como tendo ocorrido. Ó, vamos lá. Ele viu que a temperatura retal era de 33,5, beleza? 33,5 graus Celsius. A temperatura retal nossa, vivo, é em média 37,12 graus Celsius. Nossa temperatura corporal aqui, né, por aqui é 36,5. Vamos considerar o seguinte, temperatura ambiente 30 graus. É um local quente, diz que é úmido, quente, então os fenômenos, eles vão um pouco mais rápido, né? Então, vamos colocar que acontece o seguinte, né? Que a cada 1 grau Celsius, pode usar meio também, né?
a cada queda de meio grau Celsius ou 1 grau Celsius leva 1 hora. Se você pensar, né? Até 3 horas eu caio meio grau Celsius a cada hora. Depois das 3 horas, eu posso dizer que cai 1 grau Celsius. É a teoria da cronotanatognose mais rápida, né? Vamos pensar, vamos calcular que a temperatura aqui seja 37. Aí eu vou pegar, né? Qual é a hora? 37 menos 33,5. O que é que acontece? Caiu quanto a temperatura aqui, né? Meio aqui, né? Aí 4 para 7, 3. 3 graus e meio de queda da temperatura. 3 graus e meio. Se a gente considerar a cada 1 hora inicial, né? Das 3 primeiras, cai meio grau, meio grau, meio grau, meio grau. 3 horas. 3 horas. Para 1,5 graus. Então, 3,5 menos 1,5 sobraram 2 graus. Aí, esses 2 graus acontece o quê? 1 hora para cada grau. Então, 1 hora, 1 hora. Então, eu tenho no total 3, 4, 5. Então, 5 horas é a hora da morte, 5 horas atrás, né? Então, a hora que a gente tem exatamente pela aferição da temperatura ali é de aproximadamente 5 horas. Se a gente levasse 1 grau a cada hora, né? 3,5, 1, 2, 3 horas e meia, né? Então, é mais ou menos entre 3 horas e meia, se a gente pensar, né? 3 horas e meia, se a gente estiver num local, como diz ali, quente e úmido, então pode se considerar entre 3 horas e meia até 5 horas. Se a gente considerar, né, que a cada meio grau inicial, né, eu tenho 1 hora que se passa, meio grau, meio grau, meio grau, 1,5 graus se passaram 3 horas. A partir da terceira hora, a cada 1 grau, 1 hora, né? Então, mais uma, 3 mais 2, 5. Então, por isso que entre 3,5 e 5 horas, resposta à letra B. Resposta à letra B. Então, questão tranquilinha aí, todo mundo desenrolou. É só lembrar de matemática aqui, né? Quem é ruim de matemática vai errar essa questão. Beleza? Vamos pregar a terceira prova do semestre passado. Acho que vou fazer a primeira e a segunda questão. Ó, vejam a última aqui que eu cobrei. Cadê isso? A última. Ó, tá no meu vídeo onde eu vou até botar texto aqui, ó. Vejam lá meu vídeo de sexologia forense. A docimase ou docimazia que eu falo. Docimásia. Vamos botar como eu falo. Docimásia. De que aqui, né? A resposta. Então, vamos lá. Nas provas de vida extrauterina, realizadas na perícia de fetos e bebês, a termo na rotina médico-legal, utilizamos de docimásias para provar que o sujeito passivo do crime ou da morte natural estava vivo. Então, o que é que acontece? Né? Qual é o nome completo da referida perícia e como ela é realizada? Lembrem lá, vão lá para a aula para ver o nome dela, para diferenciar, né? Se eu tenho o feto, para saber se houve aborto, ou se eu tenho o recém-nascido, para saber se houve o infanticídio. Então, a gente realiza tal perícia. Então, voltem para a aula lá, porque eu não vou dizer aqui não, tá lá. Eu quero que vocês vejam todo o outro vídeo lá, de último vídeo que eu postei de sexologia forense, beleza? Vai ser essa questão aberta aqui. Nem se preocupe, vai ser assim mesmo para vocês responderem. Mas vamos lá, para a primeira questão, né? Para o estudo da sexualidade anômala, quando se adota o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, pode-se observar que os transtornos da sexualidade são divididos em disfunções sexuais, transtornos de identidade de gênero, que só se chega a se transformar num transtorno, hoje é a questão de identidade de gênero, é só se realmente levar a pessoa ao transtorno e as parafilias, né? Acerca desse assunto, assinale a opção correta. As parafilias não chegam a causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo ao funcionamento social ou ocupacional do indivíduo. Falso. Chegam. Falso.
Beleza. A aversão ou esquiva ativa ao contato sexual ou genital, com acentuado sofrimento ou dificuldade interpessoal, constitui exemplos de parafilia, não só, né? A parafilia, ela mostra isso daí como a aversão ou esquiva ativa esse contato sexual ou genital é parafilia, mas com acentuado sofrimento ou dificuldade interpessoal, a gente já entra na parte de psicopatologia para estudar. Então, não são somente assim, né? Se parasse aqui sem essa vírgula aqui, né? Seriam parafilias, mas tem toda essa questão que não é necessariamente mais uma parafilia, é uma psicopatologia. As disfunções sexuais caracterizam por perturbação do desejo sexual e por alterações psicofisiológicas que comprometem o ciclo da resposta sexual normal, causando concomitantemente sofrimento acentuado aqui, né? Então, não posso nem considerar como parafilia, né? A disfunção sexual, essa psicopatologia aqui. A resposta dessa daqui seria disfunção sexual, o nome mais certo da psicopatologia, disfunção sexual, e a resposta está aqui na letra C, né? Está na letra C, mas vamos ler as outras. A resposta daqui está na letra C. Podem ler, né? Exatamente o que é uma disfunção sexual, né? As disfunções sexuais caracterizam-se por perturbação do desejo sexual e por alterações psicofisiológicas que comprometem o ciclo da resposta sexual normal, causando concomitantemente sofrimento acentuado e dificuldade interpessoal. Os transtornos de sexualidade não constituem, em princípio, infrações penais, mas podem representar fatores criminógenos, embora não contribuam para a violência. Se representarem fatores criminógenos, vão contribuir para a violência, né? Então, beleza. Transtorno de identidade de gênero constitui-se por forte identificação sexual com o gênero oposto ao que lhe é atribuído, né? Sendo naturalmente desacompanhado de desconforto, sendo naturalmente acompanhado, né? Acompanhado. Ou seja, quando há o desconforto, há a insatisfação, há o transtorno. Quando a pessoa realmente não tem desconforto, não tem satisfação, não é transtorno. Beleza, então resposta letra C. Resposta letra C. Para a gente terminar, vamos para a questão 2. Questão 2. Assinale a opção que apresenta corretamente um ato libidinoso e sua respectiva definição, né? Seria o ato libidinoso? Parafilia, né? Eu vou melhorar até esse texto aqui, né? Se eu for cobrar essa questão. Beleza? Beleza. Parafilia. Dolismo é atração lasciva preferencialmente por prostitutas. Falso. É atração lasciva por bonecas, por manequins. Lembrar que não é por estátuas, né? Já chega em estátuas. Então, aqui é falso. Por bonecas, por manequins. Triolismo, né? Eu botei o I aqui, troilismo. É a prática sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Falso. Triolismo é a prática sexual entre 3 pessoas, podendo ser 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. Falso. Falso, né? Andromimetofilia, né? Andromimetofilia é a predileção sexual para atos com parceiros de ambos os sexos. Falso. A andromimetofilia é a atração por mulheres que imitam homens. É a atração por mulheres que imitam homens. Então, aqui é falso. Apotemofilia é o prazer sexual com pessoas amarradas. Falso. Apotemofilia é o desejo da pessoa de se ver amputada de algum membro, né? De alguma parte do seu corpo. Então, aqui é falso também. Pigmalionofilia, né? Vem de Pigmalião, né? A pigmalionofilia é a atração sexual patológica por estátuas, né? Então, aqui está a resposta certa, letra E. Então, beleza. Meu beleza, então, né? Estamos juntos nessa jornada. Vejam esse vídeo também. E vida que segue, vida que anda.
E espero ver vocês na formatura. Espero ver vocês na aula da saudade. Espero ver vocês em qualquer lugar, advogando também já, né? Fazendo o juramento, não do dedinho, né? Da OAB. Então, estamos juntos aí, 10º período de Direito da Facisa, para a frente e para o alto.